Graça, paz, misericórdias vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus pela misericórdia e bondade do Senhor, sua graça, que nos concede estarmos hoje no dia do Senhor, na sua casa, com vida, saúde e disposição no nosso coração para ouvir a sua voz. Meus queridos irmãos, hoje o assunto dentro deste tema da prática da piedade é a oração. Este meio de graça tão extraordinário e maravilhoso que Deus estabeleceu para os seus filhos, para os eleitos, para que tivessem esse privilégio maravilhoso de ter comunhão com o Pai e com a pessoa dele, o Senhor Jesus Cristo, ajudados pelo Espírito Santo. E assim, temos uma experiência maravilhosa, que é inigualável, de adentrar ao Santo dos Santos, pelo vivo, novo e vivo caminho, o véu rasgado da veste do Senhor, da carne do Senhor, e assim estar diante do trono da graça. Como o sumo sacerdote tinha esse privilégio de ano em ano, nós temos a qualquer momento, como sacerdotes que somos. Agora, nesta nova dispensação em Cristo, de podermos estar na presença do Senhor e ter a bênção de clamar, Abba Pai. Nós vamos então orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Mas antes eu queria ler o texto, um texto que dentre outros que eu vou evidentemente ter que ler, Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso 5, nós vamos orar até o verso de número 15. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Em orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, tampouco, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vou ler novamente. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez buscamos a Tua face, Senhor. E agora, Teu servo, com essa responsabilidade de falar sobre este assunto da maior importância na prática da piedade, que é a oração. Preciso, Senhor, careço de Ti, como Teu servo mesmo orou aqui, dizendo, não adianta o preparo ou nada, se o Senhor não der graça, se o Senhor não der sabedoria, se o Senhor não falar através de mim, meu Deus. Não tenho nada, não sou nada, careço de Ti e suplico que Tu venhas, ó Deus, aqui operar aquela manifestação de Espírito e poder. Que o Senhor venha nos visitar pela palavra, fale o Senhor mesmo nesta manhã, Senhor. Rogamos, pedimos isto, não merecemos, nós não temos nada, Senhor, a obediência que até agora alcançamos e fizemos não nos dá vantagem alguma. Nós seremos como servos inúteis, somente fazendo aquilo que devíamos fazer. Então não temos mérito, não temos nada para merecer. Que o Senhor nos abençoe, mas nós rogamos que o Senhor, por Tua graça, grande misericórdia, bondade, queira nos abençoar nesta manhã, falando ao nosso coração, não nos retribuindo consoante os nossos pecados, mas sendo gracioso e operando aquela manifestação de Espírito e poder no meio da congregação, e especialmente em mim, que tenho esta imensa responsabilidade, para a Tua glória, acima de tudo, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei o que nós deveríamos eleger como de prioridade e maior importância dentre os temas que estamos tratando para a prática da piedade. Mas aqui está uma coisa que não temos como poderemos conceber prática de piedade, vida em Cristo, vida de verdadeira piedade, na presença de Deus, diante dos homens, sem uma vida de oração. E nós não estamos falando apenas de oração assim eventual ou aquela necessária em situações difíceis ou nas refeições ou culto doméstico. Nós estamos falando de uma prática pessoal, individual, de comunhão com Deus, de oração. E nós aprendemos pelas Escrituras que isto não é uma opção na vida cristã, mas é algo sine qua non, isto é, não existe vida cristã sem oração. É como respirar. Como é que alguém vive sem respirar? Então, como alguém vive vida cristã sem oração? Ela é uma ordenança, ela foi ordenada por Deus, que é uma comunicação com Deus em adoração. A oração é possível porque o Deus triuno é pessoal e tem assim revelado que homens e mulheres feitos à sua imagem
podem se dirigir a Ele invocando-o pelo seu santo nome. Isto é, através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos chegar ao Pai, ter comunhão com Ele. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 178, diz: o que é oração? Resposta: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio do Espírito, do seu Espírito, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Eu vou ler novamente. Veja, a oração é o oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, e com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Matthew Henry, um clássico puritano, que comentou a palavra de Deus toda, e é o comentário mais assim clássico que nós temos nas Escrituras. Ele escreveu um tratado sobre oração. Ele diz: quem vive sem oração, vive sem Deus no mundo. Presta atenção. Quem vive sem oração, vive sem Deus no mundo. E ele faz uma definição. A oração é um ramo principal do culto religioso, a adoração. A oração é o oferecimento solene e religioso de devotos reconhecimentos e desejos a Deus, ou uma representação sincera de santas afeições, com o objetivo de dar a Deus a glória devida ao seu nome, obter dele os favores prometidos, e ambos por meio de um mediador. Nossa palavra, a oração, ela é muito estreita, pois significa apropriadamente petição ou pedido, enquanto humildes adorações a Deus e ações de graças a Ele são tão necessárias na oração quanto em qualquer outra parte dela. A palavra grega proseike é um voto dirigido a Deus. A palavra latina votum é usada para oração. Então, é mais abrangente. A gente já tem um conceito de oração de pedir a Deus as coisas que nós precisamos. É verdade, esse é de fato uma coisa importante, que nós crentes temos esse acesso de poder orar pedindo a Deus coisas que nós precisamos, solução para problemas que nós enfrentamos. Mas não é só pedido, oração é ação de graças, é adoração, uma adoração de quem é Deus, dos seus atributos, da sua glória, da sua beleza, é a admiração da beleza de Deus, do amor de Deus, de Cristo, de suas misericórdias, graças que foram concedidas a nós. Então, a gente deveria demorar mais em oração, tratando dessas coisas, adorando, exaltando, glorificando a Deus, mas também pedir e ações de graças. A palavra de Deus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela súplica, pela oração, com ação de graças. É uma coisa ligada à outra. Tudo que nós fazemos na vida cristã é mais fácil do que orar. Olhem bem essa frase. Tudo que fazemos na vida cristã é mais fácil do que orar. Até mesmo guardar o dia do Senhor, que a gente tem dificuldade.
é mais fácil do que orar. Isso foi uma citação de Martin Lloyd-Jones. Não há nada que sejamos tão maus em todos os nossos dias como na prática da oração. Alexander White. Todos temos dificuldades. Há momentos, veja o que diz Thomas Shepard, há momentos em minha vida em que prefiro morrer do que orar. Já pensou? Isto mostra a indisposição natural da nossa carne e também as dificuldades que Satanás coloca para que nós tenhamos disposição de orar. E olha, Thomas Shepard era um homem de oração. Um homem de oração. É uma narrativa. Ele foi um dos que migraram lá para a Nova Inglaterra. Então ele foi para lá, vendeu tudo para ser pastor lá e iniciar um trabalho pastoral na nova colônia. Muitos deles fizeram isso, inclusive no período de perseguição de Maria Tudor, mas outros porque tinham mesmo a aspiração de estar num lugar para adorar ao Senhor livremente. Os puritanos foram terrivelmente perseguidos, até mesmo pela igreja anglicana. Queria impor o episcopalismo e uma série de coisas, livros de oração e tal. E eles então foram. E lá foi o pastor Thomas Shepard. Quando chegou lá, ele então tinha que construir a sua casa. Ele contratou um engenheiro para fazer o projeto e tal. O engenheiro veio com a planta, abriu diante dele, olha, aqui vai ficar a sala tal, mezanino, mostrando os lugares. Ele olhou, virou, tal, e começou a chorar. Aí o engenheiro, desconcertado, disse: mas pastor, se o senhor não gostou, a gente faz de novo. O que é que o senhor está assim? Por que o senhor está chorando? Ele disse: não, eu estou chorando porque eu estou vendo aqui um prognóstico do que vai ser a Nova Inglaterra. Como tem a ver isso? Porque você não projetou o quartinho de oração. Quer dizer, era comum na casa dos puritanos ter um quarto de oração. E agora nós estamos começando uma colônia e tal, o projetista vem e faz uma casa sem quarto de oração. Então ele diz: nós vamos ter aqui uma pátria em que as casas não terão quarto de oração. A gente acha estranho, né? Porque nós não temos, ninguém tem quarto de oração. Alguns lá nos Estados Unidos têm. Eu me lembro quando cheguei em Salvador, eu mesmo fiquei admirado, conheci minha esposa, e na casa dela tinha uma igrejinha no quintal, bem pequena, pequenina, não era para fazer congregação ou nada, não. Era um lugar de oração, que minha sogra, querida Dona Esther, mandou fazer para ela e quem quisesse entrar lá e orar. Banquinhos assim, uma Bíblia, e ela passava horas lá, orando. Foi a única vez que eu vi em toda a minha vida um lugar específico construído para oração. Então, Thomas Shepard está mostrando que isso
seria tristemente tirado do costume, do hábito, de ter um lugar separado para a oração secreta. Veja o texto que nós lemos, Jesus fala: quando orardes, não sereis como os hipócritas, tal gostam de orar nas praças. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A oração secreta, é assim que os puritanos chamavam. E era hábito. Isso era parte da vida cristã, da prática da piedade, que os crentes tivessem a oração secreta diária, um momento em que se recolhiam num determinado lugar para secretamente estarem diante de Deus. Nós não temos mais isso. Sabe o que John Bunyan falou a respeito da oração secreta? John Bunyan falou uma coisa terrível, eu acho terrível. John Bunyan disse assim: a oração secreta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Vou repetir. A oração secreta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Ovelhas têm oração secreta, bode não. Meus irmãos, gente, todo mundo é bode, porque não é? Quem é que tem já indo para a oração secreta? E isso explica o nível de piedade desses irmãos. E era a qualquer hora, às vezes tinha um momento ordenado por eles, mas tinha momentos em que eles eram levados a esse lugar secreto para orar, por necessidade mesmo. Um genro de John Knox, esqueceu-me o nome agora dele. Aquele John Knox que orava, dá-me as costas, eu morro. Ele tinha um genro que também era pastor. Então, esse genro tinha uma igreja enorme e era tão devotado, um peso na sua alma, por cada alma que o Senhor tinha dado ao seu cuidado. E lá na Escócia faz muito frio. Então ele estava na cama, se levantou, saiu assim, sem perturbar a esposa, e foi angustiado para o quartinho de oração para orar. A esposa acordou, percebeu que ele não estava muito frio, ela ficou preocupada, sabia que ele estava lá no quartinho de oração, foi com um cobertor e tal, e disse: meu filho, está muito frio, volta para a cama. Ele em lágrimas, dizendo: como eu posso? Eu não posso. Eu tenho 3.000 almas que carecem, precisam de mim, da palavra de Deus. Eu não posso. Ela insistiu, ele: não saio daqui. Eu tenho que orar por cada um deles, muitos com problemas, necessidades, debilidades espirituais. Eu não posso.
Ela então colocou o cobertor sobre os ombros dele, voltou para dormir, e ele ficou lá, orando e gemendo diante de Deus. Welsh é o nome, eu lembrei do sobrenome, John Welsh. Era genro de John Knox. Você veja que são coisas que nós não vemos hoje, né? Veja o que Calvino diz nas Institutas. Penetremos até essas riquezas que nos foram reservadas junto ao Pai Celeste, pois a oração é uma determinada comunicação dos homens com Deus, em virtude da qual, havendo adentrado o santuário do céu, na própria presença com Ele, eles instam acerca de suas promessas, para que, onde a necessidade assim o requer, experimentam não haver sido vão o que creram, acenando Ele apenas com a palavra. Vemos, pois, que Deus não nos propõe coisa alguma a esperar dele, sem que, por sua vez, nos mande que as peçamos por meio da oração. Tão verdadeiro é que com a oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e descobrem nossa fé por meio do Evangelho. Veja, interessante que Deus determinou e decretou esta graça, esta bênção, este meio de graça maravilhoso da oração. O Dr. Douglas Kelly foi um dos nossos preletores no Simpósio dos Puritanos, especialmente em São Paulo, mas ele também esteve aqui no Nordeste. Ele escreveu aquele livrinho, Se Deus já decretou tudo, para que orar? Mais ou menos assim o título, né? Se Deus já sabe, para que orar? Coisa assim. Nós estivemos com ele, andando em vários lugares, e alguém o convidou a nós, do Projeto dos Puritanos, para falar no Instituto Betel Brasileiro. Nós fomos, eles são de linha mais pentecostal, mas foi uma boa oportunidade para o Dr. Kelly pregar. E ele, então, pegou o texto de Apocalipse, eu quero que você abra aí agora, no capítulo 8. E expôs aqui de forma profunda sobre a oração. Ele diz assim, leu assim, 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e atirou-o à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O que ele vai falar aqui sobre oração?
E nós fomos surpreendidos com uma palavra tão extraordinária. Ele disse: olha, veja, Deus tem tudo decretado, ordenado, e o governo do mundo já está determinado, todos os acontecimentos, segundo a providência santa, soberana, sábia e amorosa de Deus. Ele já decretou todas as coisas. Os nossos dias estão escritos pelo Senhor, todos, sem que houvesse nenhum deles, né? Se você pensar nisso, tudo que estamos fazendo aqui foi já determinado, decretado por Deus, escrito, e nós estamos fazendo aquilo que Deus já havia determinado que fizéssemos. Estamos aqui porque foi assim esta ordenação de Deus. Mas nós temos os decretos de Deus que acontecem, mas Deus quis e ordenou, juntamente com esses decretos, causas primárias, as causas secundárias, que estão ligadas às causas primárias. Na verdade, as causas primárias acontecem por causa das causas secundárias. Tudo decreto de Deus. E causa secundária é oração e outras coisas, mas oração é causa secundária, decretada por Deus, para que as causas primárias aconteçam. Então, aqui está um anjo, que ele identifica na sua interpretação como Jesus Cristo. Muitas vezes nas Escrituras, Jesus é tipificado em um anjo, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, muitas vezes, e também no Apocalipse, que muitas vezes tem sua conexão com o Antigo Testamento. Então, esse anjo, que do verso 3, ficou em pé junto ao altar, é Cristo mesmo, com um incensário de ouro. O incensário de ouro tem a ver com aquela representação veterotestamentária do altar de ouro, de incenso, com o incensário de ouro, e o sumo sacerdote fazia a sua intercessão com incenso. Então, isso é a representação do ofício sacerdotal de Cristo, que intercede por nós. Ele ora por nós. Ele, com incenso junto ao altar de ouro, é o ofício do sumo sacerdote das nossas almas, Cristo, orando e intercedendo por nós. Mas veja, ele está, esse é o ofício dele, ele está intercedendo. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, agora veja, com as orações de todos os santos. Então, é a oração de Cristo como sumo sacerdote, o seu incenso, é misturado com as orações dos santos. As orações que nós fazemos vão até Cristo. É misturado com a sua oração. É como se ele dissesse: eles estão pedindo isto, Pai. Só que essas orações passam pelas mãos de Cristo, que estão furadas. A oração passa ali e é purificada. Por isso, ela pode fazer parte da oração de Cristo. Veja, nossas orações impuras, defeituosas, sobem pelo Espírito Santo, são recebidas por Cristo, purificadas por Ele, pelas suas mãos, e misturadas às suas orações, ao seu incenso, e levadas ao Pai. Veja,
diz assim, orações dos santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, verso 4. E da mão do anjo, a mão ferida dele, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Meus irmãos, nossas orações são importantes. Elas vão diretas a Cristo, que purifica-as e une as suas orações, e levadas a Deus. Da mão do anjo subiu a presença de Deus. Você talvez se ache fraco, que minha oração, o problema é tão difícil, são coisas impossíveis, eu estou desanimado de orar, porque quem sou eu? Minha oração, mas a sua oração, ela é, a gente sabe que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, né, nos ajuda. Então, essa oração, ajudada pelo Espírito Santo, sobe e vai às mãos do sumo sacerdote das nossas almas, que é Cristo, são purificadas nas suas mãos, misturadas às suas orações, que é o seu incenso, e levadas a Deus o Pai, pelo próprio Senhor Jesus, misturadas às suas orações, às nossas orações. Veja que coisa extraordinária. Aí diz assim, o anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Então ele interpreta isso como resposta de oração. O Pai ouve a oração, recebe aquilo, devolve o Filho, então lança sobre a terra as respostas. E aí, veja a expressão de que poder essa resposta chega à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Está vendo? São as respostas. Vem com esse poder da parte de Deus Pai e do anjo, que é Cristo, que lança sobre a terra a resposta com poder. Poder. Ninguém pode impedir a operação de Deus em resposta às orações dos santos, misturadas com as orações do Filho. Trovões, relâmpagos, terremotos. É assim que Deus ouve as orações. A primeira regra da oração correta, meus irmãos, é a reverente disposição de alma e coração para com Deus. Veja, reverente disposição de alma e coração para com Deus. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos dispor nosso coração de forma reverente e humilde. Não há como chegar a Deus altivamente, soberbamente. Nós temos que nos compenetrar de quem somos, das nossas misérias, dos nossos pecados. Ah, mas fomos perdoados, justificados. Sim, tudo bem, mas você continua pecador. Resquícios do pecado, a sua natureza adâmica está lá, continua lá. É isso que as pessoas não entendem as orações, por exemplo, dos puritanos, que é: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu lembro quando eu comecei a ouvir isso e começar a orar assim, a pessoa diz: não é para dizer assim, miserável pecador, não, você é um filho de Deus, você tem valor, você foi resgatado.
não é mais um miserável pecador. Como não? O apóstolo Paulo dizia, falando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E é o que somos mesmo, na nossa natureza. Pela graça de Deus, fomos feitos filhos de Deus, contudo nós sabemos que continuamos com pecado. Como Lutero dizia, a frase em latim é simus peccator et eu vou lembrar lá da latim. Ao mesmo tempo salvo, justo e pecador. Ao mesmo tempo, simus justus et peccator, é isso aí. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Então, nós temos que nos humilhar e chegar com o coração humilde, dizer: Senhor, tem compaixão de mim. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos humilharmos diante de Deus, confessar nossos pecados, exaltar sua graça, glorificá-lo, exaltá-lo, para depois pedirmos qualquer coisa. Que tenhamos essa disposição de coração. A oração é um colóquio com Deus, no qual nos absolvemos com toda a concentração e sobriedade, reverência, comedimento, empenho, seriedade. E todo aquele que se predispõe a orar, a isso aplique seus sentidos e esforços, sem se deixar, como costuma acontecer, distrair por pensamentos divagantes, porquanto nada é mais contrário à reverência de Deus que essa leviandade. Testemunha de uma liberdade demasiada, vã, desligada de todo o temor. Então aqui vem a lume, porém, quão indigno seja, quando Deus nos admite a uma conversa íntima com Ele, abusar de sua tão grande bondade e gentileza, misturando coisas sagradas com profanas, enquanto a mente não nos mantém ligados a Ele com uma devida reverência, mas exatamente como se estivéssemos tratando com um homem qualquer. Interrompemos a conversação quando oramos, distraindo-nos com tudo o que nos ocorre. Aqueles homens de oração, quando entravam para orar, eles recomendavam às suas esposas: olha, se ligar, se alguém chegar, uma coisa acontecer, que não é grave ou coisa urgente, diga: ele está orando, e pronto, basta isso. E recomendava que não fosse incomodado, que estava na presença de Deus. É sério estar na presença de Deus. Então, a segunda regra de oração correta é sincero senso de insuficiência pessoal, consciente apresentação de nossa real necessidade e segura confiança de sermos atendidos. Fé e consciência de quem somos, nossa total dependência de Deus. Terceira regra, oração correta: total renúncia da autoconfiança, humilde reconhecimento do demérito pessoal, sincero desejo de perdão. Quarta regra de oração correta: fé sólida e esperança confiante de que o Senhor misericordioso não deixará de atender
com magnanimidade e benevolência. Ele vai atender, mas isso não significa que tenha que ser exatamente como nós queremos. Alguém já disse, graças a Deus, que o Senhor não atendeu todas as minhas orações, porque algumas seriam desastres para mim, e nós não sabemos orar como convém. E às vezes pedimos coisas que não seria um prejuízo, um desastre. Então nós temos que saber que estamos diante de um Pai sábio, justo e bom, que nos ama e que vai atender conforme a sua vontade e o nosso bem. Então não é tão importante quanto um sim, quando vem de Deus, porque visa o nosso bem. E a gente tem que entender isso e dar graças ao Senhor por isso. Lembrar do papel do Espírito Santo na oração. Veja a pergunta 182 do nosso Catecismo Maior. Como o Espírito nos ajuda a orar? Resposta. Não sabendo nós o que havemos de pedir como convém, o Espírito ajuda a nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quais pessoas, por quais coisas e de que modo se deve orar. E opera em nosso coração e desperta, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessários para um bom cumprimento do nosso dever. Bom, isso não significa que é normal que você tenha que sentir arrepios ou coisas extraordinárias assim no seu interior, sentimentos assim, ou chorar. Mas às vezes Deus faz isso. Mas não podemos exigir que sempre seja assim. O importante é a seriedade, sinceridade diante de Deus, sabendo que Deus está ouvindo. Você não vê nada, você não ouve nada, mas Deus está ali e está ouvindo. E o Espírito Santo está nos ajudando na oração. É aquela ação graciosa do Espírito Santo ali conosco. É o papel dele na oração. Ele leva o crente a suplicar. O texto de Zacarias, não sei se você pode aí abrir, veja que aqui diz que o Espírito Santo haveria de, Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Veja, derramarei um espírito de graça e de súplicas. É claro que essa é uma profecia que diz respeito aos judeus, que o Senhor há de converter. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Mas, embora isso seja dirigido aos judeus, é aquele remanescentes eleitos segundo a graça que Deus vai salvar dos judeus para reenxertá-los na oliveira. Isso diz respeito dessa hora do fim.
Deus vai derramar um espírito de súplica sobre eles, de graça. Mas isso também é para nós. É sempre assim que Deus faz. É dessa forma que os nossos olhos são abertos para reconhecer aquele que foi traspassado pelos nossos pecados. É o Espírito Santo derramando este espírito de súplica. Ele inspira orações de louvor. Tem vários textos sobre isso, eu não tenho como lê-los. Ele supre as fraquezas dos crentes na oração. Esse é um texto importante. Romanos, capítulo 8, 26, 27, que você certamente conhece. Veja, Romanos, capítulo 8, 26, 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, esse trabalho do Espírito Santo, nós devemos confiar que Ele está nos assistindo nesse momento de oração e nos ajudando. O Espírito faz a pessoa orar segundo a vontade de Deus. Essa é a segurança que nós temos. Que seremos assistidos. O que nos encoraja para a oração? Primeiro, é uma ordem de Cristo. Cristo nos ordena a orar. Nós lemos isto aqui em Mateus 6. Ele chama a todos nós a esse princípio, com essa conclamação. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber, e as tereis. Ele ordena, ele está falando isso. Ele mesmo orou muitas vezes, buscando a presença do Pai. Tudo quanto tiverdes pedido em oração, crendo. Ele diz isso. É uma ordem de Cristo. É o prazer de Deus. Deus tem prazer em nos ver orando. Provérbios 15, 8, quer ver? O pastor disse que eu não me devia preocupar com o tempo, então eu vou aproveitar. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Imagine, Deus fica alegre, contente, quando o justo o busca em oração. É um prazer de Deus, alegra a Deus. Envolve Deus para o lado cristão. Ele promete ouvir os clamores dos justos. Ouvir o clamor deles implica engajamento do seu poder e bondade para o seu suprimento e segurança. A oração assegura a presença do Senhor. Salmo 145, 18. Vou ler esse aqui. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então, Deus vem de modo especial, se inclina.
para o lado do cristão, quando invoca, quando está em oração. Pense nisso, você tem Deus ali ao seu lado. Enfraquece a carne com suas afeições e concupiscências. Nosso maior perigo vem desses inimigos de origem. As nossas concupiscências combatem as nossas almas, diz Pedro. E o apóstolo ameaça os crentes: se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, é a oração que, de fato, combate a nossa carne. É o instrumento de Deus exatamente para enfraquecer a carne. As nossas orações agem em favor do mundo. Interessante. Aquela taça de orações dos santos, Deus as recebe e Ele opera em resposta, não apenas para atender necessidades individuais, mas Deus governa o mundo pelas orações dos crentes. Nós devemos orar pelo mundo, devemos orar pelos países que estão fechados e dificultando o Evangelho, orar pelos países que estão em guerra, orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que Deus tenha compaixão. Os crentes precisam orar, que Deus opera coisas melhores para o mundo através da oração dos santos, da oração dos crentes. Nós temos exemplos na palavra de Deus de justos, de crentes que oraram por cidades, intercederam, né? O próprio Abraão orou pedindo por Sodoma e Gomorra, já tinha determinado, mas é um exemplo, aquela insistência de Abraão agradou o coração de Deus. A pena que Abraão sentiu de Sodoma e Gomorra, eu acho que essa é uma disposição que agrada a Deus. Orar pelas autoridades é difícil, né? Eu lembro até hoje que a Bíblia manda orar pelas autoridades. É uma dificuldade para eu orar para Deus converter Dilma, uma dificuldade. E até Lula, converte Lula, converte, mas nós temos que orar pelas autoridades. Quando Paulo escreveu isso, sabe quem era a autoridade? Era Nero. Nero é pior que Lula. Orar por Alexandre de Moraes, meu Deus, converte esse homem, meu Deus. Mas a gente diz assim, vai para o inferno, é feliz, logo está demorando. Por que ninguém dá um tiro nele? Essa é a nossa ideia. Isso é o que passa no nosso coração carnal de homem. Mas a Bíblia diz, manda orar pelas autoridades. E a gente tem que orar, porque Deus ouve a oração dos santos. Olha, eu digo, sabe, irmãos, eu não vou entrar em política nem nada, mas para mim a culpa do PT e de toda essa proposta infame desse partido contra a família, contra os princípios judaicos cristãos, contra a Bíblia, contra tudo. É um governo ruim, mau, inclusive economicamente, mas Deus botou lá. E sabe por quê, meus irmãos? Para juízo. E sabe de quem é o principal objetivo do juízo de Deus? A igreja. Começa pela casa. A igreja está em falta diante de Deus, com seus pecados.
contra o culto, contra a adoração, doutrinas erradas, falsas, supersticiosas. A igreja está totalmente fora da doutrina dos princípios de Deus. Nós ouvimos a leitura do pastor fez hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quer dizer, é a igreja culpada. Calvino diz, maus governantes são juízo de Deus. Devíamos orar mais pelas nossas autoridades, mas também por nós mesmos, pela igreja, para que Deus converta, traga reforma, mudança. Então, coisas melhores para o mundo é um enfraquecimento de Satanás. Sim, quando nós oramos, né, os poderes do inferno sentem a força deste poder da oração. Cristo ordena que os seus discípulos orem. Quando ele percebeu que o diabo estava prestes a vir peneirá-los, orai para que não entreis em tentação. Então, a oração abala o inferno, restringe mesmo as ações de Satanás, né? A oração dos crentes. E torna todas as outras ordenanças eficazes. Veja, a gente ora pelo pastor, a gente ora pela pregação dele, a gente ora pela igreja, pelos presbíteros, pela reunião do conselho. Nós oramos por tudo mais da nossa vida, oramos pela Santa Ceia, nos preparando, e então será uma bênção a Santa Ceia, porque nós vamos tratar disso daqui a pouco. E a oração tem um valor muito grande. Eu vou encerrar falando dos obstáculos à oração. Não fique ocioso. Não há um obstáculo maior para a oração secreta do que a preguiça, a ociosidade. Pessoas preguiçosas e ociosas geralmente ficam tanto tempo na cama, gastam tanto tempo precioso entre o pente e o vidro, comendo e bebendo, se divertindo, assistindo televisão, tempão. Não conseguem encontrar um tempo para oração secreta. Certamente aqueles que preferem dormir no inferno do que suar no céu, nunca se importarão muito com oração secreta. Portanto, evite a preguiça, a ociosidade, como você evitaria um leão no caminho, ou o veneno na sua comida, o carvão no seu peito. Ou então você nunca encontrará tempo para estar em oração secreta com Deus. Tome cuidado para se envolver em uma multidão de responsabilidades dos mandatos sociais e culturais. Muitos têm tanto a fazer na terra que não têm tempo de olhar para o céu. Tanto a terra apaga o fogo, quanto os negócios mundanos apagam o fogo das afeições celestiais. Cuidado com os pecados secretos. Não há maior obstáculo à oração secreta em todo o mundo do que os pecados secretos. E, portanto, fique de guarda. E arme-se contra todas as suas forças. E com todas as suas forças, arme-se contra esses pecados.
confessando, enfrentando-os, buscando a mortificação deles. Há uma antipatia entre o pecado secreto e a oração secreta. Um é contra o outro. Em parte pela culpa que torna a alma tímida de ficar sob o olhar de Deus secreto na oração. E em parte daqueles medos, dúvidas, disputas, desordens que os pecados secretos suscitam no coração. A luz não é mais oposta às trevas. Cristo e Belial, nem o céu ao inferno, do que a oração secreta e os pecados secretos. Os pecados secretos você nem percebe, intimidam você e afastam você da oração secreta, quando devia ser o contrário. Exatamente por causa dos seus pecados secretos, buscar a oração secreta, abrir o coração, chorar e confessar esses pecados e rogar insistentemente com Deus: Senhor, perdoa e livra. E sara, tira, Senhor, pela raiz este mal do meu coração. Há muitas outras coisas que nós poderíamos falar, de obstáculos que impedem de buscarmos a Deus em oração secreta. Meus irmãos, eu sei que essa é uma obra que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer, que é quebrar essa rotina, essa ciranda que você se envolveu e que se acostumou com esse tipo de vida cristã e está contente com essa vida cristã que você leva. Satisfeito, quando Deus tem muito mais para dar. Meus irmãos, se nós compararmos o que Deus fez com os puritanos, através dos puritanos, como Deus foi glorificado na vida daqueles homens, no seu testemunho, como foi impactado o mundo pela vida deles. Como é que podemos ficar satisfeitos? Deus tem um avivamento, Deus tem um despertamento, Deus tem algo glorioso. Quando eu penso da igreja primitiva, era um coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. E como Deus se manifestava de um modo tão extraordinário na vida deles, na vida de comunhão e de amor. Ninguém considerava propriamente sua coisa alguma, tudo lhes era comum. Isso é uma coisa extraordinária. Cristo sendo glorificado, caindo na simpatia de todo o povo, e todos podiam perceber. E Jesus disse: quando houver unidade, amor, o mundo então vai crer que tu me enviaste, Pai. Orando, pedindo a Deus isso. E nós precisamos então buscar mais ao Senhor. Eu quero fazer esse desafio em nome de Jesus, que você chegue em casa uma hora antes. Eu não tenho só um quarto, mas você tem um banheiro. Fecha a porta, no banheiro, vou falar com Deus no banheiro. Não se preocupe, o banheiro vai ficar santo. Dobra os seus joelhos no chão e ora, e busca Deus, e diz: Senhor, eu quero mudar, eu quero ter minha oração secreta, eu não quero ser separado como bode, eu quero ser separado como ovelha, com oração secreta, tempo no dia, eu quero estar com o Senhor, derramar a minha alma, orar pela minha família, meus filhos, meu esposo, minha esposa, pela igreja, pelo pastor, por um avivamento, porque Deus opere uma mudança poderosa na minha vida.
então nós vamos alcançar um outro patamar, viu? De espiritualidade, e Deus será glorificado, Cristo vai ser glorificado. Isso é o mais importante, esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é isso que devemos ter. Que Deus nos ajude, nos abençoe.